Olá! Eu espero que vocês estejam todos muito bem e plenos de saúde. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de prevenção e saúde Meu Primo é Médico. Eu sou o Primo Paganini, o médico psiquiatra metido a clínico. Hoje eu vou falar sobre um tema bastante interessante, atual, polêmico e controverso. Primeiro porque vocês pediram e segundo porque eu acabei estudando e achei bastante interessante. Será que o ômega teria algum efeito antidepressivo? Será que ele poderia auxiliar o tratamento com o antidepressivo? E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. As minhas fontes de consulta são bastante confiáveis e bastante atuais também. Uma delas é o Journal of Affective Disorders, um dos periódicos, uma das revistas médicas mais valorizadas pelos psiquiatras. E a outra revista, também bastante reconhecida, se chama American Journal of Psychiatry. Se a energia de vocês acaba agora, se o notebook, se o computador pifar, não tem problema, porque eu já vou começar pela conclusão. É muito importante a gente saber disso. O cérebro é feito 60% de gordura. Não é que ele utilize a gordura como fonte de energia, porque ele usa glicose. Mas a anatomia dele, ele é feito, ele é construído, ele é constituído de gordura. E isso é muito importante, porque existem gorduras boas e gorduras ruins. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas gorduras boas que vão ajudar a reconstruir e fazer a anatomia do cérebro ficar preservada. Vamos então para a apresentação e eu vou começar mostrando para vocês algumas curiosidades. O nosso corpo ele é constituído por um tijolinho básico que se chama célula e nós temos trilhões de células no nosso organismo. A célula básica, o tijolinho básico que faz o cérebro se chama neurônio e nós temos trilhões de neurônios e um único neurônio é capaz de fazer bilhões de sinapses com outros neurônios. Toda célula, todo tijolinho básico, ele é sempre composto por três estruturas: a membrana, o citoplasma e o núcleo. Mas eu não quero que vocês se preocupem com isso, porque a gente só vai falar sobre a membrana. A membrana celular é como um filme de PVC que envolve a célula e separa a célula do meio externo e separa também uma célula da outra e vai permitir a entrada e saída de substâncias. Então imagine essa membrana plasmática como algo líquido, como um plasma que envolve a célula. Olhe como 50% aí da membrana celular é composta basicamente de gorduras. Nessa imagem, a gente vê que o cérebro, como eu disse anteriormente, ele é basicamente composto de gordura. 60% do cérebro é feito de gordura. E isso é muito importante. E hoje em dia, né, na sociedade moderna, é muito feio falar de gordura. Mas a gente tem que saber separar, a gente tem que saber discriminar muito bem o que é a gordura boa da gordura ruim. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a gordura boa que faz o cérebro e que faz a membrana plasmática. Uma outra informação bastante interessante é que o cérebro, os neurônios, eles funcionam através de eletricidade, através de impulsos elétricos. Talvez muitos de vocês estejam se perguntando, mas por que o primo está falando de gordura e de eletricidade? É isso que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. A gordura da membrana plasmática, ela faz com que a eletricidade, com que o impulso elétrico do cérebro, com que o impulso elétrico do neurônio seja muito mais rápido. Ou seja, olha o que eu estou falando para vocês. A gordura faz com que o impulso elétrico e a propagação da informação no nosso cérebro seja muito mais rápida do que quando não existe a gordura. Essa imagem animada, ela é muito interessante, porque ela mostra para a gente a importância da presença da gordura para fazer com que o impulso elétrico, ou seja, com que a velocidade da informação no nosso cérebro seja muito mais rápida. Observem no neurônio da esquerda, que não tem a gordura, que a velocidade do impulso elétrico é 1. Agora, olhem no neurônio da direita, que tem gordura, como o impulso elétrico é muito mais rápido, ou seja, a propagação da informação é muito mais rápida na presença da gordura. Observem nessa imagem que o neurônio de cima ele tem gordura e o de baixo tem pouca gordura. Então observem que o neurônio de cima, que é justamente o que tem mais gordura, olhem como o impulso elétrico, ou seja, a velocidade da informação é muito mais rápida. Essa imagem complicada, ela mostra a composição química das gorduras que existem no cérebro. O ômega faz parte dessas gorduras que compõem o nosso cérebro.
Entendam que o cérebro é composto 60% de gordura. Faz parte da saúde do cérebro ter esta gordura boa. Mas muitos de vocês podem estar se perguntando, primo, por que você está falando de gordura? Porque eu vou fazer uma associação entre a gordura e a depressão. Sigam-me nos próximos slides. Vocês se lembram do vídeo de depressão? Se vocês ainda não viram, deem uma olhadinha nele para entender que a depressão tem várias causas, é uma doença multifatorial, vários fatores causam a depressão. E eu, como psiquiatra, vou falar dos aspectos físicos, dos aspectos biológicos da depressão. Do ponto de vista biológico, do ponto de vista da psiquiatria, a depressão acontece porque existe uma redução da quantidade de noradrenalina, de serotonina e de dopamina nos nossos cérebros. A noradrenalina é responsável pelo pique, pela energia e pela memória, a serotonina é responsável pelo relaxamento e pelo controle dos impulsos, e a dopamina é responsável pelo interesse e pelo prazer que eu sinto nas atividades diárias. Então, no caso da depressão, eu tenho a redução dessas 3 substâncias. O tratamento biológico da depressão é feito com antidepressivos. E eu sempre vou falar, o tratamento sempre deve envolver a psicoterapia e os antidepressivos. O antidepressivo é o neurotransmissor? Não. O antidepressivo ele vai auxiliar o cérebro a produzir os neurotransmissores, a produzir a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Finalmente, depressão e ômega. E aí? A redução do ômega 3 pode causar depressão. O ômega 3 é um antioxidante muito importante e ele também reduz muito o processo inflamatório, ele tem efeito anti-inflamatório. O ômega 3 facilita a comunicação dos neurônios entre si e a liberação da noradrenalina, da serotonina e da dopamina. A proporção de ômega 3 e de ômega 6 para a gente garantir a saúde cerebral, ela tem que ser de 1 para 1. Só que se a gente observar a nossa dieta, a gente come muito mais ômega 6, que é pró-inflamatório, que causa a inflamação, do que o ômega 3. A nossa dieta é muito rica em ômega 6, ou seja, a nossa dieta ela é inflamatória, ela favorece a inflamação. Por isso que eu tenho que ter um equilíbrio da ingestão de ômega 6 e de ômega 3, que deve ser exatamente na mesma proporção, na mesma quantidade. Só para vocês terem uma ideia, pacientes bipolares que estejam descompensados, que estejam em crise, eles têm uma queda muito importante da quantidade de ômega 3 e um aumento também muito significativo do ômega 6. O ômega 3 auxilia a ação do antidepressivo, ele facilita a ação do antidepressivo e ele facilita o funcionamento do neurônio que passa a propagar novamente a informação com uma velocidade muito mais rápida. E como se não bastasse, o ômega 3 consegue inclusive reduzir os episódios de agressividade dos pacientes, nunca tomado sozinho, sempre junto com os antidepressivos. A grande conclusão é que utilizar o ômega 3 facilita a ação do antidepressivo e, portanto, pode facilitar o tratamento do paciente. É isso aí. A gente acabou a nossa aula, a gente espera que vocês tenham curtido muito. E a gente faz um pedido para vocês. Curtam essa aula, inscrevam-se, compartilhem com todos que vocês conhecerem, porque isso pode ajudar muita gente, e toquem o sininho para vocês receberem as notificações de todas as vezes que a gente fizer novas apresentações para vocês. Inscrevam-se também na nossa fanpage, Meu Primo é Médico. Eu tenho também a fanpage do meu consultório, que se chama Consultório de Psiquiatria Primo Paganini. Deem uma curtida lá também. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela presença, muito obrigado por terem assistido nossa aula. Um grande abraço a todos e a todos os familiares de vocês. Tchau, tchau.